aí, turma? Beleza? Hoje nós vamos ver sobre a Lei Geral das Trocas de Calor, de Física 1, aula 8. Primeiramente, nós temos que ter na nossa mente o que é o conceito de um sistema isolado. Nós falamos que um sistema físico ele é dito termicamente isolado quando ele não troca calor com o meio externo. Então, quando não há troca de calor com o meio externo, nós falamos que o sistema ele é termicamente isolado. Num sistema termicamente isolado, muitas vezes nós usamos um recipiente aonde vai ocorrer as trocas de calor, que nós chamamos de calorímetro. Então, o calorímetro ele é um recipiente pelo qual não permite a troca de calor com o meio externo. Então, vamos supor, um exemplo de calorímetro. Uma caixa de isopor, você pega essa caixa de isopor, põe papel alumínio dentro dela, de forma que evite a troca de calor do meio interior com o meio exterior. Aí você põe dentro dessa caixa de isopor que está com papel alumínio por dentro, um copo de água quente misturado com um copo de água fria. Vai haver troca de calor somente entre a água quente e a água fria. Não vai haver troca de calor com o meio externo. Então, nós falamos que o calorímetro é o local onde ocorrem as trocas de calor. Um calorímetro é dito ideal quando ele não permite trocar calor do meio interior com o meio exterior. Um detalhe importante. Às vezes, o objeto que você põe dentro do calorímetro, ele pode trocar calor com o calorímetro. Mas isso não quer dizer que ele trocou calor com o meio externo. Certo? A Lei Geral das Trocas de Calor fala para nós assim, que o somatório das quantidades de calor é igual a zero. O que eu quero dizer com isso? A quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido, isso é igual a zero. Lembrando que quando um corpo perde calor, a quantidade de calor ela tem que ser negativa. E quando um corpo ganha calor, ele recebe calor, a quantidade de calor dele vai ser positiva. Então, tudo que perder calor vai ter uma quantidade de calor negativa, tudo que ganhar calor vai ter uma quantidade de calor positiva. Lembrando que o calor sempre sai de um corpo quente e vai espontaneamente para um corpo frio. Nos exercícios do para-sala, nós vamos poder entender melhor como que funciona essa troca de calor. Então, para a gente assimilar melhor, nós vamos fazer os exercícios do para-sala como exemplos. A primeira questão do para-sala, na página 11, fala para nós assim. Você tem um calorímetro com água dentro e esse calorímetro vai ser colocado nele café quente. E fala que a temperatura de equilíbrio térmico vai ser de 60 graus Celsius. Aí ele pede qual que é a temperatura que o café estava ao ser colocado na garrafa. Então nós vamos ter que fazer da seguinte forma. Você tem duas coisas na história. A quantidade de calor da garrafa mais a quantidade de calor do café que vai ser colocado na garrafa. Então é só você falar que a quantidade de calor da garrafa mais a quantidade de calor do café tem que ser igual a zero. Obedecendo a lei geral, a soma das quantidades de calor é igual a zero. Certo? Então vamos lá. Essa quantidade de calor, nós vamos usar 3 fórmulas para calcular ela. Aí vai depender do problema. Eu vou até deixar aqui no cantinho essas 3 fórmulas. A quantidade de calor, nós vamos usar a quantidade de calor igual a mc delta T, quando variar a temperatura. Ou eu posso usar a quantidade de calor como Q igual a ml, quando mudar o estado físico. Ou eu posso usar Q igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Eu posso usar qualquer uma dessas 3 fórmulas para calcular a quantidade de calor.
Essa eu vou usar quando a temperatura mudar e ele me der o calor específico. Essa de baixo eu vou usar quando a temperatura mudar, só que em vez de dar o calor específico, ele me dá a capacidade térmica. E essa aqui de cima eu vou usar quando ele me der que a substância mudou de estado físico. Certo? Então vamos lá. Quantidade de calor da garrafa mais a do café é igual a zero. Como que eu calculo a quantidade de calor da garrafa? Na questão, ela me deu que a capacidade térmica da garrafa é 100 calorias por grau Celsius. Como ele me deu a capacidade térmica da garrafa, olha só, eu vou usar aqui, ó, a capacidade térmica da garrafa vezes a variação de temperatura da garrafa, porque ele me deu a capacidade térmica, então eu tenho que usar essa fórmula de baixo. A capacidade térmica da garrafa, vou chamar de CG, variação de temperatura da garrafa, mais do café. Vamos ver o que ele me deu do café. Do café, ele me deu o calor específico e falou que o café esfriou. Se ele me deu o calor específico do café, nós vamos usar que macete? MC delta T. Então, a massa do café vezes o calor específico do café, variação de temperatura do café, igual a zero. Agora é só substituir os dados. Capacidade térmica da garrafa, o exercício falou que é de 100. A garrafa estava a uma temperatura de 20 graus Celsius e ela foi para 60. Que a temperatura final de equilíbrio, o exercício fala para nós que é de 60 graus. Então, se a garrafa estava a 20 e ela foi para 60, de 20 para 60, o ΔT é 40. Mas a massa do café tinha dentro da garrafa, foi colocado 200 gramas de café. 200 gramas de café. O calor específico do café, o exercício falou que é 1. O ΔT do café é a temperatura final, que é o 60, menos a temperatura inicial, que é o que nós queremos. A temperatura que o café foi colocado lá dentro. Isso tem que ser igual a zero. Observe então, a soma tem que dar igual a zero. 100 vezes 400 vai dar 4.000. 100 vezes 40, 4.000. Mais 200 vezes 1, 200. Vezes 60 vai dar 12.000. Menos 200 vezes T0, 200 T0. Isso é igual a zero. 4.000 mais 12.000, 16.000, passa para lá, menos 16.000, multiplico por menos 1, vai ficar 200 T0 igual a 16.000. Corta, 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 corta. T0 vai ser igual a 160 dividido por 2, que vai dar 80 graus Celsius. Então, o café que nós vamos colocar na garrafa, ele tem que estar a 80 graus Celsius para na hora que ele cair na garrafa e misturar com a garrafa e a água que está lá dentro, a temperatura final ficar de 60 graus. Aí a temperatura final do sistema é 60 graus. O café, para isso acontecer, tem que estar a 80 graus Celsius. Essa foi a primeira questão. Então, essa primeira questão deu alternativa E, 80 graus Celsius. Agora nós vamos fazer a questão número 2 do Para-Sala, da página 11. Questão número 2 fala para nós que você tem um peixe que tem uma capacidade térmica, ele te deu a capacidade térmica do peixe, fala que a temperatura inicial do peixe é de 20 graus Celsius, e você vai misturar esse peixe com gelo, com gelo fundente, com gelo então a 0 graus. Aí ele pergunta o seguinte para nós: quantas gramas de gelo vai ter que misturar no peixe para que o sistema atinja a temperatura final de 0 graus Celsius? Então nós vamos ter o seguinte: você tem o peixe, vai pôr gelo no peixe a fim de resfriar o peixe. Então nós vamos ter a quantidade de calor do peixe mais a quantidade de calor do gelo tem que ser igual a 0.
respeitando a lei das trocas de calor. Quantidade de calor de um mais do outro igual a zero. Quantidade de calor do peixe. O peixe, ele me deu a capacidade térmica do peixe. Então eu tenho que usar aquela fórmula. Quantidade de calor é igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura. Isso tudo do peixe. Mas o gelo vai mudar de estado físico. Como o gelo vai mudar de estado físico, basta a gente usar Q igual a M vezes L. Isso tudo do gelo. No latente de fusão, igual a zero. A capacidade térmica do peixe, o exercício falou que é de 400. O ΔT do peixe. O peixe estava a 20 graus Celsius. E ele vai para zero. De 20 graus Celsius para zero, o ΔT vai valer menos 20. Menos porque está diminuindo. Diminuiu 20 graus. Mas a massa do gelo é o que você quer. E o latente de fusão do gelo, o exercício falou para nós que é 80. Isso tem que ser igual a zero. 400 vezes menos 20 vai dar menos 8.000. Mais 80 mg. Isso é igual a zero. Menos 8.000 passa para lá mais 8.000. 80 mg igual a 8.000. Aí agora basta a gente dividir 8.000 por 80. Corta, corta. mg vai ser 800 dividido por 8. 100 gramas. Então nós vamos precisar de 100 gramas de gelo, o que corresponde para nós à alternativa B. A terceira questão do para-sala fala para nós que o médico ele tem água, meio litro de água a 25 graus Celsius. E ele quer fazer uma compressa no machucado de um paciente e a temperatura final para essa compressa tem que ser de 15 graus Celsius. Então ele vai ter que pegar essa água que está a 25 graus Celsius e vai ter que resfriar ela. Para isso ele vai usar esferas de 5 gramas de gelo. Só que o gelo que ele vai usar nesse processo, ele está a menos 10 graus Celsius. Ele não é um gelo fundente. Toda vez que falar para nós gelo fundente, quer dizer que é um gelo que está a 0 graus Celsius e vai derreter. Nesse caso, é um gelo que está a menos 10 graus Celsius. Então, esse gelo, ele não vai derreter primeiro. A primeira coisa que vai acontecer, ele vai ter que esquentar um pouquinho, sair do menos 10, ir para 0 graus, esquentar um pouquinho, para depois ele derreter. E depois que esse gelo derreter, ele esquenta normalmente como água, certo? Então, nós temos 3 processos para esse gelo. O gelo está a menos 10 graus Celsius, aí esse gelo vai ter que continuar sendo gelo, só que ele vai ter que esquentar para 0 graus Celsius. Vamos fazer essa continha aqui de uma vez? Quantidade de calor eu vou chamar de Q1, tá? Massa vezes calor específico vezes ΔT. Q1 vai ser a massa do gelo. Ele não falou para nós, eu vou chamar de M. Calor específico do gelo, ele falou que é 0,5. E o ΔT? De menos 10 vai para 0. De menos 10 para 0, aumenta 10. Q1 vai ser igual a 0,5 vezes 10 dá 5 vezes M, 5M. Então a primeira quantidade de calor vai ser de 5M. Vamos continuar. Depois que o gelo chegou a 0, então eu tenho aqui o gelo a 0 graus Celsius. Ele vai derreter. Ele vai passar a ser água a 0 graus Celsius. Quando muda de estado físico, nós vamos chamar isso de Q2, é Q-mole, M vezes L. O Q2 é o que eu quero, a massa eu não tenho, e o latente de fusão nós sabemos que é 80. Então, Q2 vai dar igual a 80 M. Isso tudo foi para o gelo. Só que eu não quero água a 0.
O médico quer fazer a compressa a 15, então essa água vai esquentar até 15. Então, de novo, agora eu vou ter que fazer água a 0 graus Celsius, vai esquentar até virar água a 15 graus Celsius. A temperatura mudou, então eu uso que macete? A massa de água eu não sei, que é a massa de para trás do gelo. O calor específico é 1 e o ΔT de 0 para 15, 15. Que é igual a 15 M. Então, quanto que vai ser o Q do gelo? O Q do gelo, o calor que foi para o gelo, vai ser o 5M mais o 80M mais o 15M. Então, para o gelo, vai dar 100M. Essa é a quantidade de calor que foi para o gelo, 100M. Agora nós vamos fazer o seguinte. Acompanhe comigo. A quantidade de calor da água que o médico pôs no recipiente, mais a quantidade de calor do gelo, tem que ser igual a 0. A água que ele pôs no recipiente foi meio litro de água. Meio litro de água são 500 gramas de água. O calor específico da água é 1. A água que ele pôs estava a 25 graus Celsius. E ela foi para 15. De 25 para 15, o ΔT é menos 10. Quanto que deu o Q do gelo? O Q do gelo nós calculamos que deu 100M. Mais 100M. Isso é igual a 0. Aí nós vamos ter o seguinte. 500 vezes menos 10 vai dar menos 5.000. Mais 100M. Isso é igual a 0. Finalizando isso, vai dar 100M igual a 5.000. Corta, 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 corta. M igual a 50 gramas. Então, nós vamos precisar usar 50 gramas. Cada esferazinha que o médico vai usar tem 5 gramas de gelo. Nós não precisamos de 50 gramas de gelo. Para dar, então, 50 gramas de gelo, cada esfera tem 5 gramas, o número de esferas é só pegar os 50 gramas que eu preciso e dividir por 5 gramas. Nós vamos precisar de 10 esferinhas de gelo. 10 esferas de gelo vai dar a letra A. Agora nós vamos fazer a questão número 4 do Para-Sala, da página 12. A questão número 4 fala para nós sobre o método que é utilizado para testar a eficiência de garrafa térmica. Fala que para testar essa garrafa térmica, ele pega uma água quente, que eu vou chamar de Q quente, mais uma água fria. Nós sabemos que a lei fala que quando somar, o somatório das quantidades de calor tem que ser igual a 0. Então a quantidade de calor da quente mais a quantidade de calor da fria tem que ser igual a 0. Para calcular a quantidade de calor da água quente, é só pegar a massa de água quente, o calor específico da água quente, o ΔT da quente, mais a massa da água fria, calor específico da água fria, ΔT da água fria, isso tem que dar igual a 0. A massa da água quente, ele falou que é 2/3 da água que ele vai usar é quente. Então, eu vou falar que a massa da água quente é 2M sobre 3. Por que M? No exercício, não fala quantas gramas de água vai utilizar. Fala que 2/3 da água é quente. Então, eu vou falar que é 2/3 de M. O calor específico da água eu sei de cor, que é 1. E o ΔT da água quente? ΔT é a temperatura final, que eu não sei, é o que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial da água quente, que o exercício falou para nós, que é de 40 graus. Ele falou que 2/3 era de água quente, e então 1/3 é de água fria. A massa é M. 1/3 de M é M dividido por 3, de água fria. Calor específico da água é 1. E o ΔT da água fria é a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura que a água fria foi colocada
foi a temperatura de 10 graus Celsius, então menos 10. Isso é igual a zero. Com isso, gente, nós vamos descobrir a temperatura final que era para estar quando eu misturar a água quente com a água fria. Vamos lá, então. Aqui nós vamos ter 2m sobre 3 vezes T, vai dar 2m sobre 3 vezes T, menos 2m vezes 40, vai dar 80m sobre 3. Então, fiz isso vezes isso, isso vezes isso, mais m sobre 3 vezes t vai dar m sobre 3t menos m sobre 3 vezes 10, 10m sobre 3. Isso é igual a zero. Quando juntar 2m sobre 3t com mais m sobre 3t, vai dar 3m sobre 3t. Menos 80m sobre 3 com menos 10m sobre 3 vai dar menos 90m sobre 3. Isso é igual a zero. Passa para o lado de cá. 3m t sobre 3 é igual a 90m sobre 3. Corta esse 3 com esse 3. Corta esse m com esse m. Sobrou aqui t igual 90 dividido por 3, 30 graus Celsius. Quando a gente misturar a água quente com a água fria, era para a água dentro da garrafa estar a 30 graus Celsius. Só que o exercício falou para nós que a garrafa ela não é eficiente. Ela tem essa água a 16 graus Celsius depois de 6 horas. Aí ele pede para nós qual é a classificação dessa água. Para fazer isso, nós vamos fazer assim. A temperatura da água é 30. Aí você põe 30 graus Celsius é 100% da temperatura da água. A água, no final dessa questão, falou para nós que a água na garrafa vai estar a 16. Nós sabemos que era para essa água estar a 30. Se ela está a 16, ela está quantos graus abaixo do que era para ela estar? Se ela era para estar com 30, está com 16, ela teve uma variação de temperatura de 14 graus Celsius. Aí nós vamos fazer 30 graus Celsius é 100%. Ela teve uma variação de temperatura de 14 graus Celsius, que vai corresponder a x. Então, 30 graus Celsius seria 100%. 14 graus Celsius, que foi o que perdeu, porque era para ela estar com 30, o exercício falou que ela está com 16, perdeu 14. X. Multiplicando cruzado, 30x igual a 1.400. X vai ser igual a 1.400 dividido por 30. X vai ser igual a 46,6%. 46,6% entra na faixa etária do selo do tipo D. Com isso, a alternativa que nós vamos marcar como correta é a alternativa D. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.